O Brasil ele perde por ano cerca de 267 bilhões, eu disse bilhões de reais em congestionamentos, o que representa aí quase 4% de todo o nosso produto interno bruto, o nosso PIB. E então é sobre esse problema, grave problema, que nós vamos conversar agora com o gerente de planejamento de mobilidade da BH Trans, Marco Antônio Silveira. Marco Antônio, como é que vai o senhor? Tudo bem? Prazer Bom dia, recebê-lo prazer. aqui. Satisfação estar aqui com vocês. Honra recebê-lo aqui no nosso Instituto um pouco, e a gente vai falar agora sobre esse problema de congestionamento aí no trânsito. Esse é o desafio de todas as nossas grandes cidades. Esse é um dos principais problemas que o poder, especialmente executivo de cada uma delas, tem para enfrentar, não é? Perfeito. Esse é um dos maiores problemas que tem, porque, na verdade, a mobilidade urbana no Brasil, em todas as grandes cidades, ela está muito focada ainda no transporte individual, né? Quando deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos ter a maior parte dos deslocamentos pelo transporte público, né? Coletivo, ônibus, metrô, nas regiões da Amazônia, por exemplo, por barcos, etc. Mas ainda o foco ainda é muito transporte individual, e isso faz com que os congestionamentos aconteçam, porque a capacidade das ruas, das avenidas, ela é menor do que a quantidade de veículos circulando. Em Belo Horizonte isso não é diferente, né? Então isso acontece todos os dias, quase na maior parte do tempo, são menos horários de pico. No pico da manhã, quando as pessoas estão indo de maneira geral da sua casa para o trabalho, e no pico da tarde, quando acontece o movimento inverso, as pessoas saem do trabalho e vão para casa. Então, nessas duas faixas horárias, isso é muito comum. Em termos, para o nosso telespectador entender, normalmente nós temos aí na faixa horária de 6 às 9 da manhã um problema maior, e na volta da tarde, entre 17 e 20 horas, né? Final da tarde, início da noite, um problema maior. Isso é praticamente o retrato de todas as grandes cidades do Brasil. E aí a gente vê, por exemplo, especialmente Belo Horizonte, que tem uma série de fatores que precisam e devem ser consideradas para pensarmos em termos de solução. Relevo, nosso relevo não ajuda muito. A questão do próprio planejamento da cidade lá atrás, como ela foi feita, e depois a forma como ela cresceu desordenadamente, e também essa inserção de um número absurdo de carros ali. E ainda tem a questão de uma mentalidade também, né, Marco Antônio? Aquela questão do, olha, eu prefiro ficar no trânsito sozinho no meu carro do que, às vezes, ajudar do que estando num transporte público. Tem essa questão também, né, a ser considerada, né? Perfeito. Você abordou basicamente 4 grandes características da nossa cidade. O relevo, a topografia muito acidentada, quer dizer, muitas subidas, muitas descidas, e isso dificulta, né, o deslocamento tanto para o veículo como para as pessoas também a pé. Então, essa é uma característica de Belo Horizonte, né, de maneira geral, que se reproduz na região metropolitana. Uma outra questão que você falou sobre a pessoa preferir ficar no seu carro, no seu automóvel ou na sua motocicleta, né, fazendo um deslocamento ao invés de utilizar um sistema coletivo, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos um sistema de transporte por ônibus, né, tanto o ônibus tradicional, ônibus convencional, como o sistema móvel, né, o BRT, e temos também o sistema de metrô, né? Então as pessoas preferem ainda se deslocar por automóvel. Isso tem uma questão cultural, você também levantou esse aspecto, né? A gente costuma dizer que as pessoas têm um dos sonhos que todo jovem tem, é ao completar 18 anos ter o seu automóvel, né? Então isso também, culturalmente no Brasil, isso determina um certo empoderamento das pessoas, e como o sistema de transporte público, de maneira geral no país, ainda não é tão bom, então as pessoas acabam optando, quando podem, para ter o seu transporte individual, né? Só para você ter uma ideia, Sérgio, em Belo Horizonte nós temos cerca de 2.200.000 veículos no total, e dessa frota quase 1,5 milhão de automóveis e 200 e poucos mil motocicletas, ou seja, de 2.200.000 veículos, nós temos aproximadamente 1.800.000 entre automóvel e motocicleta. E aí a gente faz um comparativo, então, com esse número. Por exemplo, 2.200.000 de veículos na nossa capital. Nós temos menos de 3 milhões de habitantes. Isso. Então, ou seja, está dando quase que 1 por habitante.
O número preciso, se a gente pegar os dados corretos, é aproximadamente de 0,81 veículos por habitante, ou seja, nós estamos nos aproximando dessa relação de 1 para 1. Evidentemente que isso não é bom, porque as ruas são as mesmas, as avenidas são as mesmas, então isso agrava a situação. Não é só em Belo Horizonte isso acontece, mas nós temos essa característica. Agora, é preciso lembrar que Belo Horizonte também tem um impacto muito grande da região metropolitana. Nós temos em Belo Horizonte cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas, habitantes, mas a região metropolitana tem quase 6 milhões. E grande parte dessa população da região metropolitana passa por dentro de Belo Horizonte, ou seja, a mobilidade se dá por Belo Horizonte. Então, o cidadão mora, por exemplo, em Ribeirão das Neves, ele passa dentro de Belo Horizonte para ir para Betim. Ele mora, então você tem um atravessamento. Essas outras cidades da região metropolitana também acabam que, de uma forma assim, geral, elas também se tornam cidades dormitórios também, né? Porque ou eles vêm para cá ou passam por aqui, né? Com certeza. Pela capital. Com certeza. Boa parte delas tem essa configuração. Eu destacaria Ribeirão das Neves, que é uma das cidades de maior população. Ribeirão das Neves tem mais de 300 mil habitantes e praticamente uma cidade que depende, na questão de emprego, de renda, de estudo, depende de Belo Horizonte e de outras cidades da região metropolitana maiores, como Betim, como Contagem, né? Então, isso agrava demais, né? Então, esses aspectos todos dificultam a mobilidade e, por essa razão, nós temos que a prefeitura, a cidade como um todo tem que ter conhecimento disso, ciência disso e buscar alternativas. Dentro dessas alternativas, por exemplo, a gente em Belo Horizonte, nós, Belo Horizontinos, nós ressentimos da gente não ter ainda linhas ou uma linha mesmo de metrô para nos servir aqui, como em outras capitais existem, né? São Paulo é muito forte, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte não tem. Qual é o tipo de estudo, de projeção, para que venha para Belo Horizonte algumas linhas ou ramificações do que a gente já tem para melhorar, visto que o transporte de trem, ele é até do meio logístico um dos mais baratos? Bom, essa talvez seja uma questão que das mais difíceis para a gente falar, né? Se fosse fácil, já estava feito, né? Se fosse fácil, já estava feito. Veja bem, Sérgio, essa é uma questão que Belo Horizonte vem... A região metropolitana, contudo, é um desafio que tem quase 30 anos para ser vencido. Nós temos uma linha do metrô. É bom lembrar que o metrô é gerenciado pelo governo federal. A CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, é que é a responsável pelo metrô. Belo Horizonte, a região metropolitana tem uma única linha que sai hoje lá do Eldorado, do bairro Eldorado em Contagem e vai até a Vilarinho em Belo Horizonte. Há projetos, há estudos para várias outras linhas, como por exemplo a linha 2, que é uma linha que sairia da região do Barreiro e integraria com a linha 1, fazendo essa conexão. Há um outro estudo ligando a região central de Belo Horizonte com a região da Savassi, mas isso está na fase de estudos ainda. Nesse cenário de crise, de poucos recursos, a gente imagina que isso não acontecerá a curto prazo, mas é uma boa solução, mas é bom lembrar, o telespectador tem que ter clareza disso, não é a única solução. Nenhuma grande cidade do mundo resolveu seus problemas só com o metrô. Então, a questão é multimodal, ônibus, metrô, melhorar a questão dos modos ativos. As pessoas têm que ter condição de caminhar a pé com mais segurança, com mais tranquilidade, usar sua bicicleta e assim por diante. E aí a gente pensa, por exemplo, sobre esses outros modais aí, Belo Horizonte volta a esbarrar em fatores até naturais para o estabelecimento deles. Por exemplo, esses transportes ativos aí, a própria caminhada, às vezes... Para sair de casa é muito morro, isso desanima muita gente, principalmente quem tem algum mínimo ali de dificuldade. O que há de ser feito, assim, por exemplo, por uma ideia de médio a longo prazo aí, até para favorecimento desses outros modais aí também? Bom, nós estamos atuando dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, da BH Trans, em duas grandes linhas. Uma linha é para priorizar o transporte coletivo por ônibus, que é onde a gente tem a gestão. Então, estamos projetando e implantando faixas exclusivas de ônibus, onde o ônibus tem a prioridade, isso melhora a velocidade
operacional dos ônibus. Hoje, permita aqui só uma pergunta, dentro dessas faixas exclusivas para os ônibus, temos no Antônio Carlos e algumas outras avenidas, já há um estudo que comprova que melhorou em termos dessa mobilidade ou até mesmo da capilaridade ali? Com certeza. Nós temos em Belo Horizonte a Avenida Antônio Carlos, junto com a Pedro I, né, que é a sequência, e a Avenida Cristiano Machado, nós temos mais do que faixa exclusiva, nós temos pista exclusiva, né, a pista exclusiva do sistema BRT Move. Nessas pistas, as linhas que a gente chama de linhas diretas, elas tiveram um ganho significativo de velocidade no deslocamento. Então, algo em torno de 40% a 50% melhorou o deslocamento dessas linhas diretas, porque você praticamente não tem parada, a não ser eventualmente em semáforo, essas questões. Nas demais linhas do sistema, que na verdade, quando você cria essas alternativas, você melhora no geral, nós, em faixas exclusivas, por exemplo, na Avenida Pedro II, na Carlos Luz, nós tivemos um ganho variando entre 15% a 20% de melhoria na velocidade. É claro que, se a gente fala numa velocidade baixa, isso pode não ser tão significativo individualmente para as pessoas, mas como um todo para a cidade, isso é um benefício, sim, traz melhoria. Então, essa é uma linha de ação. A outra linha de ação é na mobilidade ativa, né? Nós temos 2 programas, um programa destinado ao caminhamento a pé, onde a gente está procurando qualificar melhor as calçadas, né? Fazendo projetos, a prefeitura cobrando dos proprietários que resolvam a questão na calçada, inclusive para os que têm deficiência, né? Os cadeirantes, as pessoas com deficiência, cegos, etc., né? E a outra linha é na questão da bicicleta, né? Nós já temos hoje cerca de 90 quilômetros de ciclovias implantados na cidade e estamos projetando, estamos em fase de contratação de projetos para mais 52 quilômetros, né? Uau. Então, isso as pessoas às vezes dizem para a gente, Sérgio, falam, mas eu não ando de bicicleta, eu não consigo, porque tem muito morro. Mas não é isso. Nós temos que pensar o seguinte, as pessoas têm que nos seus deslocamentos diários, se ela conseguir deixar em algum momento o carro, por exemplo, ir na padaria, deixar o carro, não pegar o carro para ir a 2, 3 quarteirões a pé, tudo isso já seriam melhorias para a cidade, porque o que a gente vê hoje, na maior parte dos casos, é a pessoa pegando a sua moto, pegando o seu carro, para deslocar para 1, 2 quarteirões. Então isso é ruim para a cidade. Agora, só para a gente dar rumos finais aqui, eu gostaria de só contar aqui com o seu esclarecimento, quando falando 267 bilhões de reais de congestionamento, isso é porque fica parado e deixa de produzir, deixa de gerar riqueza para o país, né? Esse é um dos aspectos. Na verdade, quando você fala no prejuízo desse, no descongestionamento, você está avaliando a questão de emissão de gases de poluição, você está avaliando o tempo perdido das pessoas, porque enquanto você está no congestionamento, você não está fazendo nada, você não está trabalhando, não está estudando, não está nem no lazer, porque você está no congestionamento. Está ali, né? até o contrário. Pelo contrário. Então, tudo isso é computado, vamos dizer, são projeções que levam a isso. É possível até que esse número seja até maior se você for entrar em algum detalhe mais apurado do assunto. Fato é que é um prejuízo muito grande para o país, assim como são os acidentes de trânsito, né? Então, investir em segurança do trânsito, né? Aproveito aqui a audiência do seu programa para falar que nós chegamos em maio, nós estamos com o Maio Amarelo, né, começando, que é uma campanha nacional que o objetivo é conscientizar as pessoas para a segurança do trânsito. E trânsito é tudo. É o cidadão que anda a pé, é o cidadão que anda de bicicleta, é o que está no ônibus, que está no automóvel, que está na patinete, enfim. Ter a consciência de que o acidente de trânsito, muitas vezes, ele não só traz transtorno para a pessoa, mas prejuízo para o país. Muito bom, gente. Conversei aqui com o Marco Antônio Silveira, ele é gerente de planejamento da mobilidade da BH Trans aqui e hoje vem nos falar aí sobre esse prejuízo que a gente tem em termos de Brasil de 267 bilhões aí por causa dos congestionamentos. Então, vamos aí nos educar e vamos pensar aí numa cidade cada vez mais otimizada aí no seu transporte público. Marco Antônio, prazer, grande honra. Tá, obrigado, viu? Obrigado, bom dia, sucesso. Obrigado pela presença aqui. E eu quero te convidar também para assistir ali também, a você e a você de casa, porque uma ótima maneira para desafogar aí o nosso trânsito é o uso desses meios alternativos. E quem usa, aprova a troca, dá só uma olhada. Uma pesquisa de 2018 revelou que o Brasil tem um total de 65,8 milhões de veículos em circulação. Em todos os dias são adicionados mais veículos. No entanto, há pessoas que optam por outras formas de locomoção nas grandes cidades.
tudo que eu faço, às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa aqui no centro, eu venho de bicicleta, volto. Eu só ando de ônibus mesmo no último caso. Para você, por que é importante usar esses meios de transportes alternativos? Eu acho uma forma mais fácil de me locomover e também ajuda o meio ambiente, né? Hoje em dia, a movimentação de carros na cidade está muito grande, está tendo muito trânsito, então eu acho que a bicicleta, além de ser um meio de transporte, tem a questão da saúde também, sabe? Então, eu creio que com a bicicleta a pessoa vai para trabalhar mais feliz, vai com outro ritmo. Sair um pouco de casa, hoje em dia tudo é internet, às vezes é bom sair com os amigos, praticar algum exercício, algum esporte. O uso de transportes alternativos no país está crescendo mesmo a passos lentos. Patins, skate, patinete e bicicleta são algumas opções de locomoção individual que dão muito certo para quem quer mobilidade e praticidade. A gente fica muito tempo parado dentro de um carro, dentro de um trânsito, e com o patinete a gente tem essa mobilidade melhor para ser um próximo local a outro. Eu costumo ir para a faculdade, para o curso, eu vou também para a célula, vou para a igreja também, eu costumo ir de patinete. Para Caio também há outras vantagens: a facilidade de escolha, devolução e o preço. Em 24 minutos de uso, ele gastou R$15. Além disso, o aplicativo mostra a quantidade de gases poluentes que o usuário deixou de emitir na atmosfera. A gente instala um aplicativo, no celular, e no próprio aplicativo ele te fala as localizações dos patinetes. Você localizou próximo à sua região, lá ele te dá também a questão da bateria, quanto que ele tem de carga. E você chegando para escolher, você carrega, tem que existir um pagamento, você carrega e através do QR Code você consegue liberar o patinete, utilizar até o seu destino. Chegando no destino, você finaliza a sua corrida e deixa o patinete para outras pessoas estarem utilizando. Os benefícios de usar transportes alternativos vão muito além de diminuir a emissão de gases poluentes. Mobilidade urbana e qualidade de vida também estão incluídos nessa lista. Nas metrópoles, 31% dos brasileiros gastam mais de 1 hora nos trajetos para o trabalho e estudo. A notícia boa é que o número de pessoas usando bicicleta para essa finalidade cresceu, como é o caso da jornalista Thalita, da Rede Super, e ela mostra pra gente um pouco desse percurso. Eu já estou pronta aqui para poder sair, já estou com os equipamentos de segurança, uma luvinha, o capacete, já estou preparada para trocar o carro pela bicicleta. Você vem comigo? Nesse trajeto de 40 minutos, é possível viver situações que um carro ou ônibus não proporcionariam, até mesmo poder abençoar alguém que precisa. Tá fazendo a manutenção aí? Mas tá tudo bem? Por hoje não. Nós estamos indo achar um mecânico aqui de bike. Agora com o coração mais alegre, já que nós conseguimos abençoar a vida desse senhor que voltou a pedalar. Ele trabalha catando latinha, recicláveis, e perdeu essa manhã aí porque a bike não estava funcionando. E bike é essa oportunidade de mudar o ritmo, a frequência, o tempo das coisas, para a gente ver muitas belezas por aí, para a gente poder parar e reparar o outro, ouvir as pessoas, cumprimentar, dar bom dia por quem passa pela gente, sorrir, tá perto. E eu acabei de chegar aqui na TV, olha só, no trabalho, graças a Deus, depois de um percurso muito legal, muito abençoado. Espero que você tenha gostado de vir
nesse trajeto comigo, vendo tanta coisa linda, pessoas, belezas, pássaros, a lagoa, e que você tenha sido inspirado a também pedalar por BH. Beijo e até a próxima. Salva de palmas para a nossa querida Thalita, todos os entrevistados ali, o Caio Marcel ali, todo mundo que falou, sensacional, não é isso? Então é sobre os avanços do uso do transporte alternativo que vamos conversar agora com a diretora do BH em Ciclo, Helena Coelho. Helena, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Helena? Bom. Helena, você veio de bicicleta ou veio de carro para cá para a TV hoje? Eu fiz uma conexão intermodal, bicicleta Uber. Que legal. Helena, para a gente falar aí sobre esses meios alternativos, ilustramos ali com a patinete e também com a bicicleta. Hoje, por exemplo, esse tipo de transporte alternativo ainda é uma questão nova ainda, muita gente não está habituada e tem gente que ainda se surpreende ao ver uma patinete parada ali em determinado ponto da cidade, ver ali um ponto ali de onde pode se deixar uma bicicleta. Ainda falta muito para o Belo Horizontino entender essa nova cultura e abraçar mesmo essa ideia, ou já é uma realidade? Com certeza, assim, essa questão dos outros modos, né, como o senhor falou, a questão do patinete, da bicicleta, enfim, ainda somos muito poucos em Belo Horizonte. Cerca de 0,4% da população é a população que pedala, é muito pouco. E desse número, 8% só é mulheres, o que tem sido um esforço, inclusive, ter uma diretoria composta por 3 mulheres tem sido esse esforço de aumentar esse número especificamente de mulheres, que a BH Ciclo começou a trabalhar há 5 meses pelo GT Mulheres. E isso tem gerado... Qual é a funcionalidade desse GT Mulheres? O GT Mulheres tem trabalhado para trazer mais mulheres, tanto para dentro da associação da BH em Ciclo, né, quanto para trazer mais mulheres para pedalar e discutir política pública em Belo Horizonte. A gente acredita que uma cidade em que é pensada para mulheres, para crianças de uma maneira geral, é uma cidade mais inclusiva para todos. Aí eu pergunto, Helena, quando fala assim, até a questão da mulher, a inclusão, a questão desses novos modais aí, Marco Antônio, com quem eu conversei anteriormente, aí, que é o coordenador de mobilidade da BH Trans, ele estava falando sobre a viabilização até da questão de segurança para que a implementação desse tipo de transporte seja de fato efetiva. Hoje já se discute o que está sendo feito, porque talvez um dos maiores problemas das mulheres não irem, né, não aderirem a esses novos modos, seria também a segurança, um dos principais motivos, não é? Sim, a segurança em vários níveis, né? Segurança tanto em questão de pedalar de noite, do trânsito ser um trânsito agressivo, embora as ruas de BH sejam ruas largas, o que para o ciclista é mais favorável, essa questão de segurança ela está em vários níveis, mas com certeza o número de ciclovias, que nós temos o Plano Bici, que é o plano de mobilidade por bicicleta, que a previsão que a prefeitura acordou seria que até 2020 nós teríamos 400 quilômetros de ciclovia e até 2018 nós temos só 90, cerca de 90, 80 e alguma coisa, o que é muito pouco e sim estimula. Mas uma das principais causas da questão relacionada à mulher é a jornada tripla. Pelos estudos, as mulheres, por terem que trabalhar, buscar o filho na escola e eventualmente, né, as questões da casa, tem essa quebra do deslocamento que faz com que seja uma das razões que a mulher pedale menos o seu deslocamento que os homens. Agora, então, Helena, para a gente falar sobre, então, aqui nós ilustramos aqui, trazendo uma bike aqui, uma bicicleta aqui, para mostrar para o pessoal que é muito simples, é muito fácil, né, para poder
ter acesso a esse tipo de modal. E até para os pais já incentivarem os filhos, e isso é importante também nesse aspecto educativo. Quais são os passos para que o telespectador que ainda não conhece possa aderir a esse projeto? Isso, essa bicicleta, ela é uma bicicleta dobrável, por isso que ela tem esse formato um pouco diferente. Ela é uma bicicleta muito boa para quem quer começar a pedalar. Embora ela tenha um desempenho reduzido, ela permite justamente conexão intermodal, que foi a primeira coisa que eu falei, né? Isso, Eu pedalei um pedaço e peguei um Uber. Por quê? Porque é possível dobrar a bicicleta e colocá-la no porta-mala, assim como é possível colocar no metrô ou no ônibus. E isso facilita essa questão, inclusive, da própria jornada tripla, né? Ou de quem eventualmente ainda não tem segurança de pedalar à noite, ou possibilidade de chuva, facilita essa questão do próprio deslocamento. Agora, Helena, quando a gente vê, por exemplo, eu li esses dias que aquele um banco que patrocinava aí até o uso de bicicletas aí pela cidade, estaria saindo disso aí. Isso também é uma perda, é um retrocesso, principalmente no sentido dessa inovação aí, que é uma saída muito importante para a mobilidade urbana, né? Com certeza, sim. E é uma questão para a própria associação por ter esse banco como um dos financiadores, né? Mas é muito pesar que as bicicletas compartilhadas, elas saem de BH, né? Praticamente saem. E, por outro lado, tem o patinete e as bicicletas que você tem essa possibilidade de soltar em qualquer lugar, né? Uma bicicleta presa a uma estação. E aí eu pergunto para você, e sobre essas novas formas, porque hoje já entra até o poder público, o poder legislativo, entrando aí nessa história, sobre a questão da segurança e das obrigatoriedades, especialmente até por EPIs ali, pelos equipamentos de proteção individual. Isso é natural mesmo da questão da implementação, porque já se nota um gasto também excessivo do poder público na área da saúde com acidentes relacionados a esse tipo de transporte. Isso faz parte mesmo do projeto? Tem que acontecer mesmo? Isso, é interessante, assim, algumas questões é importante desmistificar. Sim. Porque o uso da bicicleta reduz acidentes, reduz trânsito, como vocês muito bem colocaram na questão anterior, e o aumento da qualidade de vida, o aumento do tempo, o aumento da possibilidade de você chegar mais cedo, na verdade, redução, né, do tempo de deslocamento. Então, existem dados que comprovam que mais bicicletas geram menos acidentes de trânsito, porque o que gera acidente de trânsito é justamente a velocidade alta. Então, por isso que existem estudos de colocar de zonas 30 com velocidade reduzida, colocar ciclovia com segregação em avenidas perigosas para possibilitar a circulação de ciclista, e agora também pensando na questão do próprio patinete, isso tem sido fundamental. É isso aí. Gente, olha só, nós trazemos aqui para vocês aqui tudo que é de novidade e de educação. E eu conversei aqui agora com a Helena Coelho, que é diretora BH em Ciclo, exatamente porque nós nos preocupamos com a sua saúde também. Tem a questão da saúde, né, Helena? Então, você que assiste de tudo um pouco, vamos aí aderir a esses modais aí, vamos nos educar e contribuir para uma cidade mais limpa, uma sociedade, uma cidade mais fluida ali nesse contexto, né, Helena? Isso, inclusive, fazer uma última chamada. Sim, claro. Dia 1º vai ter dia 10, sexta-feira, vai ter um evento de bike ao trabalho. O evento ele é originalmente do Bike Anjo, que é uma associação, uma outra associação da BH em Ciclo, mas a BH em Ciclo estará na Estação Vilarinho, a partir de 6h30 da manhã até às 10h, e o Bike Anjo estará na Andradas, de 17 horas em diante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.